Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 12 em diante. Colossenses, capítulo 3, vamos ler do verso 12 em diante. Os que têm Bíblias, abram-nas e mantenham-nas abertas, e os que não têm, podem se aproximar um pouquinho dos que têm, para que a gente acompanhe a exposição da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, do verso 12 em diante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto esteja, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Senhor Jesus, pedimos que nesta noite a Tua palavra seja comunicada ao nosso coração pelo Espírito Santo. Ó Espírito Santo, vem atingir a sensibilidade da nossa alma nessa noite e trazer respostas às indagações do nosso ser, trazer luz às trevas e trazer, ó Deus, palavra de vida aonde a morte deseja imperar. Pedimos que Tu controles essa reunião, que Tu abras a nossa mente, o nosso coração, que Tu possas usar-me na dependência do Teu Espírito, para a glória única do Senhor Jesus. Pedimos que isto seja feito aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Meus irmãos, eu gosto das cartas de Paulo, porque Paulo não foi um apóstolo muito preocupado com as questões do porvir. Nós não encontramos Paulo falando muito sobre o céu, sobre a eternidade, sobre como vai ser isso, como vai ser aquilo. Nós encontramos Paulo trabalhando em cima do aqui e do agora, do hoje, do enfrentamento da vida, dos desafios do cotidiano. Nós encontramos Paulo ensinando as pessoas a viverem, não no céu, mas a viverem aqui na terra. Isto porque nós não precisamos aprender a viver no céu. Quando nós chegarmos lá, nós já estaremos absolutamente aptos, hábeis para viver a vida celestial. O que de fato nós precisamos é de que o Espírito de Deus nos instrua para que aprendamos a viver sobre o planeta chamado Terra, para que aprendamos a viver dentro da circunscrição que Deus nos colocou, para que saibamos dizer para aqueles que nos cercam qual a razão da esperança que há em nós, como disse o apóstolo Pedro. Ainda agora eu estava ali atrás lendo Atos capítulo 4, e é um dos textos que mais me fascinam no Novo Testamento, e diz assim: da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. É impressionante esta descrição. Da multidão, e de fato era uma multidão, era um só o coração, e uma só era a alma. Todos agiam, pensavam de uma forma só, com os mesmos objetivos, movidos pelos mesmos ideais. E eu acredito que esta foi talvez a única experiência absoluta da igreja na história
em que ela pôde realmente dizer e confessar que tinha um coração e uma alma. E eu comecei a perguntar: Senhor, como é que nós fazemos hoje para chegar pelo menos perto disso aí? Como é que nós fazemos para que a nossa comunidade chegue a ter um coração e uma alma? Para que nós sejamos iguais, pensemos iguais, tenhamos os mesmos sonhos, a mesma visão, os mesmos projetos, a mesma fome, a mesma ansiedade de caminhar para frente. Em suma, sejamos realmente uma comunidade. E o Espírito de Deus me levou para esse texto que nós acabamos de ler em Colossenses. E do meu ponto de vista, e a convicção que eu tenho é que aqui estão as respostas para que nós sejamos uma comunidade, como foi esta comunidade primitiva, como foi esta igreja do início da era cristã, que apesar de ser uma multidão, não se tornou impessoal, um Bradesco da fé, mas era uma igreja onde as pessoas mantinham relacionamento, onde as pessoas tinham nome, endereço, onde os afetos eram distribuídos individualmente e, sobretudo, diz a Bíblia, já dissemos, as pessoas tinham o mesmo coração e tinham a mesma alma. Eu gosto muito de aviação, gosto de ler, gosto de conversar sobre esse tema, e eu gosto de viajar às vezes em aviões pequeninos. Uma vez eu fiz um trabalho no interior do estado de Goiás e pela Amazônia com um grupo chamado Asas de Socorro, que é uma missão americana que trabalha só com aviões voando aí pelo Brasil, os teco-tecos abençoados, né? E os americanos me convidaram para gravar durante uma semana alguns programas com uma equipe que veio lá dos Estados Unidos, e nós saímos, pegamos 2 teco-tecos daqueles e pousamos em lugares que só Deus sabe. Nós descemos em alguns lugares que eu disse: meu Deus, nunca mais eu saio daqui. E saímos pela graça de Deus. Vi de tudo, imaginei, tudo quanto eu podia imaginar eu vi. Mas eu estava fascinado pelo avião. E o piloto era um pastor americano chamado Alberto Risoner. E ele tinha lá seus códigos para se comunicar com os irmãos que ficavam lá embaixo. Ele passava em cima de uma aldeia e ele desacelerava o avião 3 vezes. Eu dizia: o que é isso, pastor? Ele dizia: eu estou dizendo que hoje à noite tem culto aqui. E os irmãos lá embaixo pegavam lençóis de cama e ficavam agitando, dizendo que haviam recebido a mensagem. Daqui a pouco passava noutra localidade e ele... Eu digo: e agora, meu irmão? Ele disse: eu estou dizendo que vamos levar médico e dentista. E assim ele ia se comunicando, passava lá em cima. E ele me disse: pastor Alexandre, se me botar numa catedral lá no asfalto do Rio ou São Paulo, eu morro. Minha vida é isso aqui. Ele mantinha 70 campos missionários com aqueles aviõezinhos. Mas é interessante que todas as vezes que nós íamos decolar, ele pegava uma folha de papel e ali havia uma relação de coisas a serem testadas. Era o que os pilotos chamam de checklist. Eles tinham que checar aquilo ali. E era uma rotina, porque todas as vezes ele fazia a mesma coisa. E no meu coração eu pensava: mas esse homem já fez isso tantas vezes, será que não dá para... Mas não, ele sempre estava ali, todas as vezes. Se decolássemos 5 vezes num dia, 5 vezes ele ficava paradinho lá na cabeceira daquela pista e lia tudo aquilo, checava coisa por coisa, e só então nós decolávamos. E eu tenho a certeza de que esse texto que nós acabamos de ler é o checklist da vida do cristão. E se você quer decolar, e se eu quero decolar na vida, se nós queremos sair da mediocridade, da média, se nós queremos sair da rotina, se nós queremos sair, meus irmãos, da mesmice encerada, da religiosidade que não leva a coisa nenhuma, nós temos que olhar esse checklist e ver o que é que está perfeito na nossa vida, se podemos decolar ou se ainda temos que consertar alguma coisa para que a decolagem aconteça. Porque se alguma coisa aqui estiver falhando, o nosso avião, se decolar, corre o sério risco de sofrer um acidente. Algum tempo atrás eu liguei lá para a base aérea destes irmãos e falei com o pastor Alberto: como vai, meu irmão? E ele disse: estou todo quebrado. Eu disse: o que foi, pastor Alberto? Caí com meu avião. Digo: imagine só. Ele disse: 32 anos voando, dei uma facilitada, quase morro. Se o avião acabou-se. Eu disse: mas o irmão está vivo, quebrado, mas está vivo. E vamos remendar o que partiu e começar de novo. Pois bem, amados irmãos, esse é o checklist. Observe na sua Bíblia, que aí no verso 12,
O apóstolo Paulo começa dizendo como deve ser o meu relacionamento comigo. Sim, porque o Senhor Jesus veio para reconciliar o homem em 3 dimensões. Primeiro, ele reconciliou o homem com Deus. Estávamos separados, relações rompidas, absolutamente impossível estabelecermos um relacionamento com Deus. Mas Jesus na cruz viabilizou este novo relacionamento. E diz a Bíblia que ele me reconciliou com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, ele me reconciliou com o mundo. Não com o mundo como sistema, mas com o mundo como meio ambiente. Ele me reconciliou com tudo isto que Deus produziu. E agora eu posso ter olhos para ver que a glória de Deus enche a terra. Agora eu posso ter olhos para ver que os animais são criaturas de Deus. Eu posso ter olhos para ver a sabedoria, a engenharia divina em toda a criação. E agora eu posso dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque ele, Jesus, me reconciliou, e a todos nós que fomos salvos, também com a natureza, com o mundo, com o meio ambiente. Mas a Bíblia diz que não somente isso, ele me reconciliou comigo mesmo. Antes de nós sermos salvos, nós éramos inimigos nossos. O maior perigo e a maior ameaça para a minha vida era eu mesmo. Ninguém tinha capacidade destrutiva maior do que eu com relação à minha vida e do que você com relação à sua. A maior ameaça para a sua vida antes do novo nascimento era você. Mas agora Jesus vem, faz a obra na cruz, você nasce de novo, converte-se, aceita-o, abre o coração, e agora você também tem paz consigo mesmo, está reconciliado consigo mesmo, inteiro. E Paulo parte deste princípio aí no verso 12, quando ele diz que a base da minha relação com Deus é esta palavrinha: como eleitos, isso é, como escolhidos, como pinçados, como guindados. A ideia de que no meio de toda a miséria, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Louvado seja o nome do Senhor, por graça, por misericórdia, por bondade, não por merecimento nosso, não por pedigree, não por cadastro, não porque somos isso ou aquilo, não por genealogia, mas por graça e misericórdia, Ele nos escolheu. Assim como aquela pomba que Noé soltou, que foi lá no meio da carniça e trouxe um ramo de oliveira, o Espírito Santo veio no meio da podridão do mundo e nos arrancou e formou a igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. A base de toda a vida cristã é esta convicção de que eu fui escolhido, de que eu fui eleito, de que eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas o Senhor me deu graça juntamente com Cristo Jesus. Amém? E aí ele diz quais são os predicados que eu devo cultivar na minha vida. Veja o verso 12. A primeira coisa que o Espírito Santo diz que eu devo ter com relação a mim mesmo é que eu devo ser uma pessoa cheia de ternura e de afeto e de misericórdia. Veja o que diz aí o verso 13, o verso 12, meu querido. O verso 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então, esta trilogia, este tripé, tem que orientar minha vida. Eu tenho que ser terno, eu tenho que ser misericordioso e eu tenho que ser afetuoso. Isto é, neste mundo em que as pessoas mais parecem porco-espinho, sabe o que é o porco-espinho? O porco-espinho não pode andar em comunidade porque um não pode encostar no outro. Se um porco-espinho encostar no outro, está feito o desastre. Eles se ferem mutuamente. O Senhor disse que nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para termos uma couraça diferente, revestidos, isso é, vestidos agora com quê? Com ternos afetos de misericórdia. É assim que eu devo estar, é assim que eu devo chorar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou duro, eu sou casca grossa, a minha carne é, como se diz aí pelo interior, carne de pescoço, Senhor, mas amolece, amacia, faz com que eu seja terno, afetuoso, misericordioso. Em segundo lugar, o apóstolo diz que eu devo ser revestido de bondade, ainda está aí no verso 12. Devo ser bondoso, não bonzinho. Bonzinho é outra coisa. Eu devo ser bondoso, amém?
isto é, ter bondade para com o próximo, benignidade. O que é benignidade? É a capacidade de encarar o outro vendo o bem para ele e vendo o bem nele. Malignidade é a capacidade de olhar para o próximo vendo o mal e projetando o mal para a vida dele. Satanás é maligno porque todos os projetos dele são para o mal. Deus é benigno porque toda a ação e toda a engenharia de Deus é para o bem. Então a Bíblia diz que eu devo ser bondoso, não bonzinho, não aquela figura boazinha que aceita tudo, que engole tudo, não é? Que é incapaz de reagir. Não, devo ser bondoso. Em terceiro lugar, diz a palavra de Deus que eu tenho que ter humildade. Devo ser humilde, ter humildade e não humilhação ou autocomiseração. Uma coisa é ser humilde e a outra é ter complexo de inferioridade. Uma coisa é ser humilde e a outra é viver achatado. De vez em quando alguém diz: está chateado, pastor? Eu digo: eu não, estou triste. Chateado não. Esta palavra chateado quer dizer achatado. É como aqueles desenhos animados que passam do Tom e Jerry. De vez em quando cai uma bigorna em cima do gato, ele fica, parece uma folha de papel, já viram? Ali ele ficou chateado, achatado. A pessoa está achatada, isso é, não tem perspectiva, não pode nem ficar em pé. Então o apóstolo Paulo diz que humildade não é isso. Humildade não é viver achatado, humildade não é viver humilhado. Tem gente que acha que viver sob humilhação é viver em humildade. Humildade não é autocomiseração, não é a pessoa ficar dizendo: Senhor, eu sou um desgraçado, um miserável, eu sou um falido, um liquidado, não é? Não, é a confissão negativa, tão nociva quanto a confissão positiva. Muitas vezes nós somos capazes de ter toda a fachada da humildade, a boquinha, os olhinhos, o jeitinho, a falinha, não é? Somos inteligentes, mas lá dentro queima a soberba, a vaidade na nossa vida, que nos come por dentro e que nos destrói. A palavra de Deus diz que eu devo me revestir, está aí no verso 12, de humildade, e não de humilhação, ou de complexo de inferioridade, ou de timidez, porque dessas coisas Deus também não se agrada. Amém? Eu não devo me amar além do que devo, porque senão eu viro egoísta. Mas eu não devo me amar menos do que devo, senão eu viro um tímido e derrotado. Eu tenho que ter o amor próprio na medida que a palavra de Deus diz. Em quarto lugar, meus amados irmãos, Paulo diz aí que eu devo me revestir de mansidão, e a palavra no original é cavalheirismo, cortesia, educação, bom trato, capacidade de me relacionar sem traumatizar os outros, capacidade de me relacionar eu com você e você comigo, sem nos machucarmos mutuamente, sem esmagarmos a alma. A alma, já disse alguém, é a substância mais sensível do universo. Tudo que acontece na sua vida, a sua alma gravou. Tudo, gestos, palavras, cheiros, barulhos, conversas, música, tudo o que você vê, tudo está gravado na alma para aquele dia. A alma é extremamente sensível, por isso eu tenho que ter cuidado de ser manso, para não traumatizá-lo, nem você me traumatizar, mas nos tratarmos com cortesia, com educação. É isso que Paulo está dizendo, revestivos também de mansidão, e finalmente ele diz de longanimidade. Mansidão, eu quero dizer, não é passividade. O manso não é aquele que aceita tudo sentado e calado, não, ele reage com firmeza, mas com mansidão. E finalmente ele diz que eu devo ser longânimo, isso é, ter o ânimo, o quê? O que é longanimidade? Ter o ânimo longo, comprido, dilatado, não desanimar. O longânimo é exatamente o oposto do desânimo. A longanimidade é o oposto do desânimo. O longânimo é o contrário do desanimado. O desanimado desiste rápido, o longânimo não desiste. É um Caleb lá de Josué. Caleb um dia chegou junto de Josué e disse: olha, ele já estava com 85 anos de idade, 85. Chegou junto de Josué e disse: olha, eu vim aqui pedir que você me dê a bênção que Deus me prometeu. E Josué disse: quando foi que Deus lhe prometeu? Ele disse: faz somente 45 anos. Passou 45 anos esperando, orando. E ele olhou para Josué e disse:
os meus irmãos desesperaram, fugiram, como se diz popularmente, bateram pino. Se eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Amém? Longanimidade, meus irmãos, o ânimo longo. Não há quem faça um homem desse desistir. Muitas vezes nós oramos por um problema uma semana e já batemos em retirada. Se o Senhor disser, já pensou se Deus mandasse um anjo e dissesse a você, minha irmã, você está orando por esse problema, fique certa que daqui a 25 anos você vai ter a resposta. Pronto, acabava a fé na hora. Era um crente a menos. Ou se dissesse a você, meu irmão, um anjo, Gabriel, chegasse lá, o arcanjo, e dissesse, meu caro jovem, você que está orando por uma noiva, não desista, daqui a 30 anos ela vai chegar. Pronto, acabou a fé. Um crente a menos na face da terra. Caleb esperou 45. 45, isso é longanimidade. Longanimidade é descansar na promessa de Deus. Amém? Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, este texto nos mostra como deve ser não somente o nosso relacionamento conosco, mas como deve ser o meu relacionamento com você, com o próximo. Observe o que diz o verso 13. Quando no verso 12 o apóstolo iniciou as demonstrações de como eu devo ser comigo mesmo, a primeira palavra que ele usou, doutrinária, foi eleitos. Isso é, eu devo me encarar como um eleito. Mas agora no verso 13, quando ele diz como é que eu devo ser com você, ele muda a palavra. Ele usa a palavra suportai-vos. Como era sábio o apóstolo, hein? Agora quando fala de nós uns com os outros, a questão é de suportar uns aos outros. Ele diz suportai-vos uns aos outros, porque ele sabia que a vida em comunidade não é brincadeira. É como um indivíduo que namora. O namorado é uma beleza, porque o namorado é como artigo de vitrine, só se bota o melhor, é a melhor roupa, barbinha feita, melhor perfume, uma beleza. Tem coisa mais bonitinha do que o namorado, é artigo de vitrine. Aí quando ele casa, já não tira a barba, já esquece do desodorante, as meias já começam a exalar um cheiro assim de miséria, e o indivíduo vai se desfigurando. A vida em comunidade é isso. Quando a gente não se conhecia e não vivia em comunidade, era uma beleza. A primeira vez que você veio ao culto, uma maravilha. Só sorrisos, alegria, abraço. Mas aí você passou a viver em comunidade. Passando a viver em comunidade, nós começamos a ficar despidos uns diante dos outros, do ponto de vista do nosso comportamento. E as nossas falhas começaram a aparecer. De repente, você começa a descobrir que o pastor Alexandre não é tão bonzinho quanto parece. De repente você começa a descobrir que o pastor Alexandre não é tão cortês quanto aparenta. Porque a vida diária, o dia a dia começa a me desnudar perante você. E a minha máscara cai a máscara, despenca. Aí não tem mais jeito de enganar. E a bênção da comunidade é que a cura está quando a gente é o que é, com todos os nossos defeitos, sejamos o que somos, para que possamos ser o que Deus quer que sejamos. Amém? Esta é a bênção da comunidade. Não há mais engano. Quando eu frequento esporadicamente, e por isso há muitos crentes e pessoas que gostam de cada domingo estar numa congregação, porque acabam não sendo conhecidos por ninguém. Está um domingo aqui, canta aqui com a gente, domingo que vem está noutra igreja, no outro está noutra, daqui a pouco noutra, e coisa e tal, depois volta aqui, e assim vai levando a vida. Mas quando a gente entra na relação comunitária, a gente começa a se conhecer. E aí é o que Paulo diz, temos que nos suportar uns aos outros, e levar as cargas uns dos outros. E a palavra cargas no original é pecados. Levar os pecados uns dos outros, levar as falhas uns dos outros, porque há uma regra absolutamente certa:
É que há áreas em que eu sou fraco e você é forte, então me ajude. Há áreas em que eu sou forte e você é fraco, eu tenho que lhe ajudar. E isso é corpo, é isso que faz o corpo, e por isso nos unimos, porque um ajuda o outro. Diz a Bíblia, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te, amém? Diz a Bíblia lá em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. Isso é, a vida em comunidade é abençoada por isso, porque você pode socorrer-me. Eu posso chegar junto do meu irmão e dizer, olha, socorro, eu estou fraco nessa área, eu vou cair. Aí você vem, que é forte, me dá a mão e me segura, e daqui a pouco é você que clama, eu vou lá e seguro, e assim vamos caminhando para o céu, em nome de Jesus, levando as cargas. Essa é a beleza. O que é lindo no corpo de Cristo é isso, é cada um no seu lugar, amém? E todos trabalhando juntos. Se não, observe, o meu corpo, não adianta o pé querer ser mão, nem a mão querer ser pé. Pé tem que ser pé e mão tem que ser mão. Agora imagine se eu estiver na mesa almoçando, lá na casa de Dio e Moreira, aí na hora do almoço, todo mundo ali, aí o pé inventa de subir para a mesa. E não, o pé diz, acabou, hoje eu bato estaca aqui, faz 40 e tantos anos que eu estou aqui debaixo de mesa, e acabou essa humilhação, e essa mão só vive aí, no meio dos quitutes, e eu aqui só cheirando, hein? A partir de hoje eu dou meu grito de libertação, e vou para cima da mesa. Pronto, acabou com tudo. Porque foi uma desgraça, porque lugar de pé é lugar de pé. Agora imagine se a mão também, minha mão, eu estou aqui pregando e de repente a mão diz para mim, olha, pastor Alexandre, fica aí que eu vou ali e já volto. E lá vai a mão sozinha, por aí, né? Fico eu aqui. Nada disso pode acontecer, porque o corpo existe para que todos os membros cumpram cada um a sua função e vivam uns para os outros e uns socorrendo os outros. É por isso que quando o dedo mínimo do meu pé está inflamado, até a cabeça dói, porque é um corpo que está absolutamente interligado por todo um sistema de nervos, amém? E assim é o corpo de Jesus Cristo. Eu acho que o grande drama de muitos irmãos é que ainda não descobriram qual a posição do corpo. Tem muitos irmãos que ainda não sabem se são pé, se são mão, se são braço, se são perna, se são peito. Não sabem, estão ainda desorientados. Tem muito pé querendo botar luva, muita mão querendo botar sapato. E Deus nos chamou e nos criou, cada um para um determinado fim sobre o planeta Terra. E a harmonia do homem consigo é quando ele descobre o que ele tem de ser, para o que ele foi feito, amém? Então, amados irmãos, somos um corpo, e um dia eu perguntei a um argentino pregador do Evangelho, Juan Carlos Ortiz, uma figura extraordinária, eu disse, Ortiz, e aquelas irmãs bem velhinhas, com 95 anos, aqueles irmãos com 98, que já não, ainda que queiram, não tem o que fazer, não tem mais como fazer nada no corpo. Aquele irmão, eu tinha um velhinho na minha igreja uma vez, com 90 e tantos anos, coitadinho, coisa linda o velhinho, mas não tem coitado. Aí Ortiz olhou para mim e disse, meu irmão, esses são as unhas, quando cresce muito Deus corta, digo, então tá bom, são as unhas, cresce um pouquinho, Deus leva para o céu, amém? A minha mãe vai fazer um ano, dia 31 de dezembro, que Deus a chamou, com 91 anos, e estava na hora. Deus sabe todas as coisas. Foi para o céu, leu a Bíblia 77 vezes durante a vida, inteira a Bíblia. Leu a Bíblia inteirinha 77 vezes. Não podia viver sem pregar o Evangelho. Mas chegou um momento que ela já se desesperava, porque não tinha mais vigor para fazer o que queria. Já não tinha mais como executar o que o coração pedia. Aí o Senhor a levou. Louvado seja Deus. Então a palavra diz que a única forma de eu manter um relacionamento com você, e você manter relacionamento comigo, e todos nós uns com os outros, a única forma é suportando-nos uns aos outros, tolerando, suportando. Esta é a palavra sábia de Paulo.
Agora, para que a gente se suporte, o que é que ele diz? Em primeiro lugar, ele diz aí no verso 13, que só pode haver relacionamento de crente com crente se houver perdão, meu irmão. Ele diz aí, perdoando-vos mutuamente. É uma beleza, é um perdoando o outro. É um perdoando o outro. Assim como Deus vos... Pronto, o nível é somente esse. É só isso aí. Eu devo lhe perdoar como Deus me perdoou. Eu tremo quando toda vez no Novo Testamento encontro essa expressão, assim como. Porque esta expressão, assim como, estabelece o padrão, o modelo. Por isso que no Pai Nosso diz, assim na terra como. Ou seja, é para ser aqui como é. Do jeito que é lá tem que ser. Esse é o ideal de Deus. Por isso que Ele vai queimar tudo. E diz a Bíblia que vão aparecer novos céus e nova terra. Pois a palavra diz que o padrão do perdão é o assim como. E como foi que Deus nos perdoou? Em primeiro lugar, Deus perdoou a mim e a você porque eu mereci e você merecia o perdão, foi? Não, Deus nos perdoou por sua graça e misericórdia. Deus nos perdoa esquecendo o que nós fizemos. Está lá em Hebreus. Dos teus pecados jamais me lembrarei. É como diz pastor Caio Fábio, Deus é acometido por uma amnésia de amor. Pronto. O diabo chega junto de Deus e acusa a qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós. O diabo chega junto de Deus e diz, Senhor, olha ali o Ricardo, o Nandro, está vendo? Fizeram isso, isso e isso, ainda hoje. Lembra? E Deus diz, não. Não lembro. Não lembro. Você lembra que aqueles meninos que estão ali na banda tocando? Estão ali tocando, falando em glória a Deus e aleluia, mas disseram isso, fizeram isso, praticaram aquilo. Lembra? E Deus diz, não. Por mais que eu me esforce, não consigo me lembrar. Porque a Bíblia diz, dos teus pecados jamais me lembrarei. E é esse perdão que Deus quer que eu lhe ofereça. E naquele livro, Perdão, a Encarnação da Graça, Caio diz assim, o princípio do perdão é esse. Presta atenção nisso aqui, olha. O princípio do perdão é esse aqui, escute. Por mais que alguém me faça mal, jamais fará um mal maior do que o mal que eu fiz. Pronto, esse é o princípio do perdão. Nunca ninguém vai lhe dever mais do que você deve a Deus, meu querido irmão. Por isso eu devo perdoar assim como eu fui perdoado. E o que é perdão? É oferecer ao outro a chance de recomeçar na minha vida. É dizer, olhe, passou, passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. Quero dizer a você que você está perdoado em nome de Jesus. Então passou, meu irmão. Você tem uma chance agora de recomeçar a escrever a história na minha vida, juntamente com você. Amém? Quando não há perdão, a grama cresce no caminho entre os dois. Você já observou na roça que quando o sujeito anda muito numa trilha, a grama não cresce? Agora, quando o sujeito não anda naquela trilha, a grama cresce. Há muitos irmãos que a grama cresceu entre um e outro, porque deixaram de se frequentar pela ausência do perdão. E é interessante que a ausência do perdão gera amargura. E o subproduto da amargura, sabe o que é? A sequidão. O sujeito fica seco. Fica assim como couro na cinza, um odre. O sujeito fica curtido, feio. A Bíblia diz que o coração alegre, o que é que faz? Aformoseia o rosto. Por isso que eu quero ficar alegre, para me alegrar, porque o indivíduo já é feio como eu sou. Se não tiver um pouquinho de alegria, está liquidado, né? Então o coração alegre aformoseia o rosto. Vamos olhar uns para os outros com os olhos do perdão. Amém? Em segundo lugar, diz Paulo, no meu relacionamento com os outros eu devo ter amor, porque ele diz aí no verso 13 que o amor é o vínculo da... O que é vínculo? É amarra, amém? Estão entendendo? Vínculo é amarra, isto é, entre eu e você, como corpo e comunidade, só há uma amarra que sustenta, qual é? O amor. Qualquer outra, no primeiro problema explode, rompe, rasga, se descostura. Paulo diz, a única coisa que me amarra a você, meu irmão, eu estou amarrado a você pelas amarras do amor. E Eclesiastes diz que este é o cordão de 3 dobras, que não se quebra, porque a terceira dobra é Jesus de Nazaré.
A primeira dobra sou eu, a segunda é você, mas a terceira é Jesus, amém? Ele diz: o cordão de 3 dobras não se quebra, aleluia. Então, a única coisa que mantém o vínculo de uma comunidade, qual é? O amor. Não é doutrina, não é teologia, não é erudição, não é práticas cotidianas, não é festa, quermesse, nada disso. O que nos vincula é o amor. O amor é a argamassa que prende, que segura, que sustenta. A Bíblia diz: o amor jamais acaba, ele tudo suporta, tudo crê. O amor irrita o diabo. Se é uma coisa que irrita o diabo, é o amor. Pastor Caio Fábio conta que um dia em Manaus, estava no dia 1º de janeiro de 79, calor horroroso, porque Manaus não tem outro clima a não ser calor, e chegou um pastor que eu conheço, foi meu contemporâneo de seminário, e disse a Caio: vamos ali comigo, tem um demônio para você expulsar. E o Caio disse: meu irmão, estou cansado, foi uma noite de vigília, estou aqui na minha rede. Não, mas vamos lá comigo para expulsar o diabo e tal. E disse o Caio: vá lá, meu irmão, vá lá e expulse. Ele disse: não, o demônio disse que só sai se você for. E o Caio olhou para ele e disse: você acreditou nessa besteira? Mas foi. E ele me contou que chegou lá, era uma casa num bairro de Manaus, com uma pequena multidão na frente, o marido da mulher do lado de fora. E quando o Caio chegou, antes que dissesse qualquer coisa, o homem empurrou o Caio para dentro de casa, abriu a porta, empurrou para dentro e disse: Satanás, vai aí, um homem de Deus. E fechou a porta. Ficou ele e a mulher, e ela com a peixeira de 12 polegadas na mão. Caio de vez em quando enfrenta um demônio, que parece que os demônios que ele pega são esgrimistas. Entrou, e ele disse que à medida que olhou para aquela mulher, o Espírito Santo foi enchendo o coração dele de amor por ela. E ele disse que não abriu a boca, apenas olhou para ela, ficou olhando. E ele disse que pensava que ia explodir de tanto amor por aquela mulher. E o Senhor enchendo o coração dele de amor, e ele parado, e ele disse: vazava pelos poros tanto amor que eu sentia por aquela alma. E de repente o diabo olhou para ele no corpo daquela mulher e disse: pare de me olhar com esses olhos de amor, porque eu não suporto. E correu para o quarto, deitou na cama, pegou um travesseiro e botou no rosto para não ver o Caio. E o Caio entrou no quarto, não tinha dito nada, não abriu a boca, só amor. Olhou para aquela mulher possessa e disse: Satanás, você quis transferir para mim uma glória que não me pertence. Você vai sair daqui na autoridade do nome de Jesus. Expulsou o demônio. Hoje a mulher é líder das senhoras na igreja presbiteriana de Manaus. Olha, amados irmãos, o amor pode muito. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. A morte é mais fraca do que o amor. Leia capítulo 13 de 1 Coríntios que você vai ver. Por isso que sem amor não há comunidade. Não há. Sem amor não há. Pode haver cidade, mas comunidade cristã não. Em terceiro lugar, Paulo diz que deve haver um árbitro no meu coração, que é o que? A paz de... Você quer saber se uma coisa é certa ou errada? Você tem um árbitro, um juiz, que é a paz de... Muita gente diz: não, pastor, eu estou fazendo isso porque a minha consciência não me acusa. Aí é que está o perigo. O perigo está aí. Minha consciência não me acusa. Diga, interessante, um canibal, ele come um ser humano, o canibal pega um missionário, escute bem, o canibal, o antropófago, ele pega um missionário, bota no caldeirão, faz uma sopa, depois palita os dentes, vai dormir sem nenhum remorso. Agora, se ele comer um macaco, é capaz dele morrer de remorso, porque a consciência dele recebeu informações culturais que a prepararam para reagir daquela forma. De modo que a minha consciência não pode ser juiz da minha vida. O juiz da minha vida é a paz do Senhor Jesus, amém? Então eu estou para fazer um negócio. Se eu não tiver a paz de Cristo, eu desisto. Devo desistir, porque senão mais na frente eu vou quebrar a cara. Eu estou para ter um relacionamento. Se eu tiver a paz de Jesus, amém. Posso ir em frente, porque a paz do Senhor é o árbitro no nosso coração, amém? A Bíblia diz que eu devo ter a paz de Cristo como árbitro.
Mas o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados à paz e não à contenda. Nós somos o único exército do mundo que briga e que a arma que a gente usa é o amor. Já viu isso? Nós somos um exército diferente. Brigamos tendo como arma o quê? O amor. A doce vingança de Deus foi amar o mundo inteiro e dar o seu Filho para morrer em favor de pecadores desalmados como somos nós. Isso acabou, irritou Satanás. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz ainda aí, Paulo diz, estamos caminhando para o final, nesse checklist, que para que eu me relacione bem com você, eu devo não apenas ter o vínculo do amor, mas eu devo, sobretudo, ter gratidão. Ele diz assim: sede agradecidos. Isso significa que eu não devo viver me queixando, mas viver o quê? Agradecendo. Nós temos uma coisinha no nosso corpo que é terrível, que chama-se o que? A nossa... Esse negócio aqui não é brincadeira. Aliás, Tiago dedicou um capítulo inteiro à força da língua. Eu pastoreei uma igreja que tinha uma irmã semi-analfabeta, meio desequilibrada do juízo, e que toda reunião de oração ela entrava, ficava em pé e dizia: cuidado com a língua, Tiago 3:15, e não tem esse texto. Mas é interessante, porque o capítulo 3 de Tiago fala sobre o perigo da língua. E Tiago diz que a língua é como o leme de um navio. Um dia eu perguntei ao comandante de um navio, digo: meu amigo, me diga uma coisa, o senhor comanda esse monstro aqui, isso é um monstro dentro d'água, um monstrengo. Qual é a coisa mais perigosa, o que é que o senhor mais teme perder no alto mar? É o motor? Ele disse: não, se o motor, perder o motor, eu desço as âncoras e fico ali esperando socorro. Eu disse: é perder a âncora? Ele disse: não, também isso não significa problema, eu posso rumar para algum lugar. Eu digo: e qual é o maior perigo? Ele disse: a coisa que eu tenho mais medo, pastor, é quebrar o leme do meu navio. Isso é uma coisa pequena que fica lá embaixo d'água, mas aquele monstro inteiro depende do leme. E a Bíblia diz que a língua tem este papel no meu corpo. E a palavra de Deus diz que é uma coisa triste, porque com a mesma língua que eu digo aleluia, eu digo: o irmão é um safado. Que coisa horrorosa. Paulo diz assim: da mesma fonte que sai água doce, sai água suja. A mesma língua que aqui na igreja diz louvado seja Deus, chega em casa e diz: você é um patife. Você não é o sumo pontífice, é o sumo patife. A palavra diz no verso 16 que eu devo ter instrução mútua. E ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Isto significa que só pode haver instrução onde há riqueza da palavra. Quando eu instruo você, eu não estou instruindo na base do que eu acho ou do que eu penso, mas na base do que a palavra de Deus fala. Amém? E finalmente ele diz que deve haver louvor e sabedoria, não esperteza. Esperteza é uma coisa, sabedoria é outra. Deve haver sabedoria e louvor, e não reclamações. E ele encerra no verso 17 dizendo que o culto deve ser contínuo, porque ele diz: tudo que vocês fizerem, seja por palavra ou por atitude, fazei-o em nome do Senhor. Amém? Então é um culto contínuo. O culto, diz ele, não é só este momento que nós nos reunimos aqui, mas o culto deve ser contínuo. As minhas atitudes, os meus atos, a forma como eu estou agindo, falando e agindo, agindo e falando, devem ser um culto contínuo ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E louvado seja Deus. E cuidado com o que fala, porque a Bíblia diz que você e eu vamos dar conta de toda palavra torpe que pronunciarmos. E a palavra torpe em grego significa podre. Podre. Sabe aquela madeira podre que você enfia o dedo de um lado e sai do outro? Não tem madeira que é assim? Que o cupim dá nela e você enfia o dedo, sai do outro lado? Em grego chama-se torpe. Por isso a Bíblia diz que a palavra torpe é aquela que não serve para construção, é aquela que não serve para botar na viga, na linha, no caibo, é madeira podre. Ninguém vai cobrir uma casa com madeira podre. E eu não posso construir a minha vida com palavras torpes, com palavras podres. E finalmente o verso 18 diz que se eu andar assim, como o apóstolo disse em Colossenses, nesses versos de 12 a 17, o verso 18 diz que meu relacionamento no lar vai ser abençoado com a esposa e com os meus filhos. Amém?
Uma vez uma mulher chegou junto e me disse: pastor, eu queria me mudar para a igreja, queria levar fogão, geladeira, cama. Digo: oxente, que história é essa? Eu queria levar tudo. Pudesse levar liquidificador, micro-ondas, se o senhor deixar eu levo tudo. Por quê? Porque meu marido na igreja é um santo, mas em casa é o diabo. Digo: bom, aí já complica, né? Esta ambiguidade, esta dicotomia que faz com que sejamos maquiados, mansos às vezes, bons, ela desaparece na nossa vida e passamos a ser o que somos em qualquer lugar, quando obedecemos a esse checklist que nós vimos aí. E finalmente, nos versos 22 ao capítulo 4, verso 1, Paulo diz como deve ser o relacionamento no trabalho: que os servos, os empregados devem obedecer aos seus patrões, mas que por outro lado os patrões devem agir com justiça e com equidade em nome de Jesus. Amém? O que eu quis nessa noite, meus irmãos, na verdade, foi mostrar para os irmãos que não é fácil, presta atenção nisso aqui, não é fácil viver a vida cristã. Eu diria que é impossível viver a vida cristã. Não tente, escute, não tente viver a vida cristã com suas próprias forças, porque você jamais conseguirá. A vida cristã só vai ser vivida por eu e por você, quando nós nos rendermos ao poder de Deus e quando nós dissermos: Senhor, vive em mim, porque esse padrão do reino é alto demais para mim. A demanda, o estilo, as exigências do reino são muito altas, eu não consigo, mas eu estou aqui, tem misericórdia. E aí Deus vai invadir a nossa vida, vazar a nossa alma, e nós vamos viver a vida cristã por Ele e para a glória dEle. Amém? Amados irmãos, vamos fazer o checklist na nossa vida, cada um de nós. O perigo é que às vezes a gente quer fazer o checklist da vida do outro. Se essa mensagem que o pastor pregou dá certinho para fulano, aí pronto, começou o desastre. Ou então dizer: mas rapaz, que bênção, fulana precisava ouvir isso. Aí pronto, desmantelou tudo. Quando o Senhor Jesus estava na noite da traição, Ele olhou para os seus apóstolos e disse assim: um de vocês vai me trair. E a Bíblia diz que todos eles disseram: porventura serei quem? Digam: porventura serei eu. Eles foram nobres, porque se fosse como é hoje em dia em muitos lugares, quando Jesus dissesse: alguém aqui vai me trair, eu bem que sabia, eu já desconfiava. Não é de hoje. É ele. Tem todos os trejeitos do traidor. O bicho tem a cara do traidor. Olhe para o nariz dele, olhe para os olhos, da forma como ele olha. O último de quem nós íamos suspeitar seríamos nós mesmos. Nós íamos, na fila dos suspeitos, a gente ia ficar em último lugar. Mas eles pelo menos foram nobres, disseram: porventura serei eu. Cada um se colocou na possibilidade de fazer uma desgraça. Foram humildes. Olha, amados irmãos, vamos encerrar dizendo o seguinte: nós somos um povo chamado para viver em comunidade. Amém? E para ser uma comunidade que tem o que as comunidades lá fora não têm, que é exatamente isso que eu li: ternura, afeição, misericórdia, mansidão, bondade, palavra, louvor, gratidão, temor de Deus. Onde é que você vai encontrar isso, querido? Só no meio do povo de Deus. E são estas coisas que precisam crescer. E o maior laboratório que você tem é o próximo. Deus lhe dá todos os dias a chance de crescer, porque você tem o próximo, o irmão, para provocar o seu crescimento. E para ser um laboratório, onde você vai fazer as experiências para ver se a Bíblia funciona ou se tudo isso é história da carochinha. Amém?